Bom dia, queridos alunos. Bom dia, pais encarregados de educação. Bom dia a todos aqueles que se disponibilizaram em me assistir nesta manhã. Estou aqui para uma aula de revisão. Esta aula é justo para comatar todos aqueles problemas que surgiram ao longo das tarefas de revisão de geologia. Vou falar de um tema muito pertinente, uma abordagem curta e objetiva em relação às dúvidas que vocês tiveram. Vamos falar acerca da intensidade sísmica e magnitude. Primeiro gostaria de dizer o que é o sismo. O sismo é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, resultante de movimentos subterrâneos, de placas rochosas, de atividade vulcânica ou por deslocamento de gases no interior da Terra. Podemos assim considerar que os grandes sismos são popularmente designados de terremoto. E um terremoto, normalmente, ou um sismo, tem a duração ou varia desde poucos segundos a dezenas de segundos. Os sismos não são fenômenos isolados. Atenção, porque posteriormente a um grande tremor de terra surgem abalos menos intensos que podem repetir-se durante semanas ou dias. E atenção, é importante nós frisarmos aqui que os sismos, quando ocorrem numa determinada área ou num determinado espaço, ele tem uma certa magnitude. E é esta magnitude que é realmente avaliada. Nós vamos ver que muitos alunos tiveram dúvidas em relação à escala de Richter. Essa mesma escala é lá onde espelha e representa de facto qual é a magnitude dos sismos e os estragos que esses sismos fazem em relação em determinados sítios. Normalmente essa escala é exposta, ou seja, é avaliada em numeração romana. Penso que muitos de vocês fizeram uma pesquisa e identificaram ou encontraram realmente esse tipo de escala. Mas eu tenho aqui uma ilustração básica só para nós termos uma noção do que de facto ocorre nessa determinada escala. Ok. Também é importante nós sabermos que os sismos são registrados por sismógrafos, não é? Esses, por sua vez, baseiam-se num movimento e numa base solidária com um solo em relação ao movimento do pêndulo. Ou seja, eles fazem simulações para então poderem avaliar a intensidade do sismo ou para detectar a magnitude do sismo. Este movimento depende da vibração do solo e da vibração do pêndulo. Ok? A escala de Mercalli, não é? Na atualidade, em rigor a escala de Mercalli modificada, é uma escala qualitativa usada para determinar a intensidade de um sismo, a partir dos seus efeitos sobre as pessoas ou sobre as estruturas construídas e naturais, e os efeitos de um sismo são classificados de acordo com a sua intensidade. Eis a escala, a título de exemplo, vamos ver, por exemplo, este quadro, diz que quando temos uma magnitude de sismo, quando ele atinge a uma magnitude de 4,5, geralmente esse sismo não são sentidos. Mas repara, ali temos entre 3,5 e 5,4, vemos que esta magnitude já tem um certo dano. Já causa um dano, já causa um certo tremor. E se formos a uma magnitude entre 5,5 e 6, já temos alguns pequenos danos e já vamos ver que os prédios já criam um certo tremor nesses mesmos prédios. Mas temos uma magnitude máxima que é acima dos 8, ou mesmo 8, nós vamos ver que aí já está um enorme terremoto. Pode causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam de centenas de quilômetros. Meus amigos, nós vemos que o terremoto que ocorre em determinados países, vocês tiveram a oportunidade de ver um mapa onde representa praticamente um anel de fogo, em que ali há uma magnitude de sismo em determinadas regiões, como, por exemplo, na zona do Japão, das Filipinas, do Alasca,
Estados Unidos da América, etc., etc., nós vemos que são regiões em que os sismos ocorrem com maior intensidade. E vemos que aí os sismos atingem uma magnitude acima, muitas das vezes entre 7 a 8 de magnitude e causa, de facto, muitos estragos. Bem, melhor do que o professor, vocês podem ir observando algumas figuras em relação aos sismos e nós vamos ver que exatamente a dúvida que aqui se tira é que essa escala apenas é para divulgar a magnitude dos sismos em comparação com aquilo que ele faz de estrago. Ok, bem, em suma, praticamente a aula é extra sobre os sismos. Esta é a dúvida que muitos de vocês levaram em relação a esta mesma aula, ou a este mesmo exercício, e espero que eu tenha dissipado as vossas dúvidas. Ok, em espécie de consolidação, eu gostaria de deixar-vos uma tarefa muito fácil de resolver, que também tem a ver com os terremotos, ou seja, os sismos. Na primeira questão, o que é que vocês vão fazer? Dizem assim, os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde se encontram diferentes placas tectônicas. Essas áreas são denominadas como zona de divergência, epicentro, deriva continental, zona de convergência, escala de Richter. Ok? A segunda questão. Quais as principais consequências do terremoto? Terceira questão. Explique o que são terremotos e quais os fatores responsáveis pela sua ocorrência. Bem-aja a todos vocês. Muito obrigado pela vossa atenção. Sejam felizes. Cuidem-se. Um abraço a todos.